Olá pessoal, na abordagem de hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que já foi tratado anteriormente, que é o uso do percept multicamada. Nós já apresentamos toda a teoria, a fundamentação, a regra de aprendizado, então existe uma série de informações, inclusive com vários exemplos. O que nós não apresentamos até agora é como que esses exemplos foram então processados para permitir a análise. Então, na nossa abordagem de hoje, nós vamos estar revendo aqueles exemplos e processando esses exemplos dentro do aplicativo computacional Gênesis. Então, vocês, além de aprender toda a teoria, vocês vão estar aptos a processar conjuntos de dados bastante semelhantes a esses. Pois bem, então, nós vamos dar início, foram 3 exemplos. Um exemplo de ajuste de modelo típico de regressão, um exemplo de análise de característica oligogênica e, por fim, um exemplo envolvendo seleção genômica ampla. No primeiro exemplo, a gente vai partir de um problema de regressão. Nós temos, então, 5 variáveis respostas, 5 variáveis explicativas e uma variável resposta, né? Então, nós temos a variável y, função de x1 até x5. Nós queremos, então, ter uma equação, uma rede, uma topologia qualquer, que por meio das informações de x1 até x5, eu consigo predizer o valor de y apresentado por um determinado indivíduo. Indivíduos que nem foram considerados na análise, e isso vai ser útil para o grupo de pesquisadores. Pois bem, como é que nós fazemos essa análise? Nós temos o nosso conjunto original de dados. Vamos pensar que esses dados estão dentro desse arquivo, predição de todos os dados, refere-se então a um arquivo com 6 colunas, a primeira coluna é a coluna de y e as demais as variáveis explicativas, e como essas informações foram coletadas em 2.000 indivíduos, então nós teremos nesse arquivo 2 linhas, né? E elas serão então processadas. No nosso processamento, nós vamos usar várias técnicas. Algumas técnicas nós vamos realçar a necessidade de ter um conjunto de treinamento, que vai gerar a equação, que vai gerar a rede neural, por exemplo, e um conjunto de validação. E esse conjunto de treinamento, ele provê informações necessárias, por exemplo, provê médias, variâncias, covariâncias e tudo mais. Então é preciso que, a partir desse conjunto de treinamento, um novo conjunto de dados seja utilizado para validar, para, de fato, ratificar que aquele modelo é adequado, que aquele modelo é capaz de fazer boas predições. Então, por isso que a gente separa um arquivo de dados de treinamento e um arquivo de dados de validação. Normalmente, coloca-se 70% a 80% para treinamento, 30% a 20% para validação. Mas, na verdade, são amostras do mesmo conjunto inicial dos seus dados que você gostaria de fazer suas inferências. Então, nós precisamos fazer essas partições. Muitos aplicativos já fazem essas partições internamente. Você só especifica, quero 80% para treinamento, 20% para validação, assim por diante. No programa Gênesis, já pode fazer essa partição externa. E isso pode ter vantagem, porque eu posso trabalhar em outras rotinas, me dá uma certa liberdade. Então, vai depender do aplicativo que você vai usar. Então, nós vamos fazer inicialmente a partição do meu conjunto de dados. Como é que eu faço isso? Eu entro no programa Gênesis. A primeira coisa é definir a trilha de dados, onde se encontra o meu conjunto de dados. Eu coloquei na pasta trabalho 7, referente à nossa 7ª palestra, e como é o primeiro aplicativo, coloquei dados da aula 7A. Então está endereçado. É nessa pasta, subpasta, que vão estar localizados os meus arquivos. Pois bem, eu preciso então fazer a partição. Está aqui, então, definida a minha trilha e vou fazer a minha partição. Como é que eu faço a partição? Eu tenho procedimentos utilitários, alteração de dados, né? Então, vou carregar o meu conjunto de dados, que chama predição todos, e vou usar um aplicativo que altera dados. O aplicativo que altera dados, que eu desejo, é partição. Eu tenho uma população apenas, um conjunto de dados, não é uma análise discriminante, que a gente tinha várias populações, basta eu clicar aqui. Bom, quando eu clico nessa mãozinha, ele me dá uma ajuda e sugestões. Primeiro, ele identifica que existem 6 colunas. Ótimo, coincide com a minha expectativa. Ele me dá a opção de fazer essa partição casualizada ou sequencial.
Sequencial significa que eu vou pegar os primeiros 80% para treinamento e os últimos 20% para validação. Se for casualizado, ele vai tomar o acaso, 80% e 20%. Aqui, porque eu especifiquei que é 80%. E me dá sugestões para nome dos arquivos. Como é que eu vou chamar o arquivo de treinamento? Ele me sugere colocar underline T, underline V. Eu vou colocar aqui underline T1, underline V1, que na verdade eu vou fazer a partição, mas não vou usar. Eu vou usar a partição que eu já tinha feito na aula, na nossa palestra anterior, para que todos os resultados sejam igualmente reproduzidos. Então, vou processar e ele então vai me gerar essas informações. Quais são os indivíduos que ele escolheu para fazer parte do arquivo de treinamento e quais foram os indivíduos casualizados que ele tomou para fazer parte do arquivo de validação. E agora sim, eu posso verificar quais seriam esses dados, né? Então, o primeiro arquivo tem 1.600 linhas, representando aí 80% de 2.000, e o segundo arquivo de validação vai ter 400 linhas, representando 20% de 2.000. Se eu quero ver as informações, basta eu clicar no editor que ele abre para mim. Pois bem, então nós já temos as partições. A gente está seguindo a nossa análise. Vamos finalizar aqui. E a próxima etapa, então, é ter essas metodologias de regressão linear múltipla, correlações, análise de trilha, regressão linear múltipla, por meio da técnica stepwise. E, por fim, comparar com os resultados do Percep multicamada. Como é que eu faço a análise de regressão linear múltipla? A primeira proposta aqui foi considerar todos os dados, o conjunto inteiro de dados. Então, basta eu ir em estatística experimental, pedir regressões, regressão múltipla, conjunto fixo de variáveis. Vou entender isso. Então, tem o programa Gênesis, eu vou em estatística experimental, vou em regressão, peço regressão múltipla e um conjunto fixo de variáveis. Tem duas opções. Vou optar pela primeira. Vou colocar Y e o conjunto fixo eu vou escolher x1, x2, x3, x4, x5. Poderia escolher outro conjunto, mas é uma opção. Então, como é que eu faço essa análise? Eu carrego meu arquivo de dados, nesse caso todos os dados, declaro os meus parâmetros, ele vai identificar quantas variáveis tem. São 6 colunas. Retorno. Posso descrever o nome das variáveis. x1, x2 até x6. Na verdade, eu tenho x5 e a primeira é y, a variável resposta. Essa seria uma maneira mais apropriada para denominar as minhas variáveis. Eu retorno e agora essas informações já estão salvas. Ao fazer a análise, eu tenho que descrever a variável y e as variáveis x. Eu descrevo, a gente percebe que existe aqui duas molduras e a mãozinha apontando para essa moldura de variável dependente. Se eu clicar nessa outra moldura, a mãozinha desloca para cá. A moldura, ela vem todo esse espaço. Então, se eu clicar aqui embaixo, eu estou clicando nessa moldura. Se eu clicar aqui, eu estou clicando nessa outra moldura. Então, vou clicar nessa moldura para descrever a variável independente, que no caso é y. Vou clicar nessa moldura para descrever as variáveis independentes, as variáveis explicativas, x. Posso clicar nessa seta, que ele transfere todas as variáveis. Certamente que y não poderia pertencer a esse conjunto, que ele é variável resposta. Então eu clico em y e eu tenho então todas as variáveis que eu gostaria de ter. Se eu quiser excluir alguma, por exemplo, x5, excluo. Se eu quiser incluir, ele vai incluir. Então, é um processo simples de escolha do modelo. É uma maneira de dizer que y é função de x1, x2, x3, x4 e x5. Vou prosseguir e vou ter aqui o meu resultado, né? A minha informação de correlação de todas as variáveis, as médias e aqui a minha análise de regressão. Uma informação bastante interessante é o meu valor de R2, 39,66. Então, consigo ter o meu modelo,
as informações do coeficiente de regressão, né? Aqui o coeficiente de regressão, o B1, B2, B3 e aqui o beta 0, inclusive com os desvios, as estatísticas T e a significância pelo teste T. É uma informação que a gente tem sobre a regressão linear múltipla. Então esse resultado, ele foi apresentado, né? Aqui é o R2 39,66, e nós vamos então comparar esse resultado com outros que poderão ser obtidos com outras abordagens. Nós paramos um pouco para refletir sobre a importância de cada variável, para explicar Y. Uma maneira de verificar é avaliando a importância dada por uma relação linear simples. Dessa forma, é por meio da correlação. Eu posso imaginar, será que x1 é importante para y? Mas pensando que essa importância vai ser julgada apenas pela relação linear. Pode ser que x1 seja importante para y, numa relação quadrática, cúbica, logarítmica, mas essa primeira informação, ela é interessante. Então nós vamos estudar as correlações. Como é que eu obtenho uma matriz de correlação? Basta eu entrar em estatística experimental, correlações e correlações simples. Então vamos lá. Estatística experimental, correlações, tem várias correlações, vamos pedir a correlação simples. O meu arquivo de dados é o meu arquivo predição todos. Vou pedir aqui para declarar as minhas informações, ajuda, clicando nesse ícone. Ele entende que são 6 variáveis, valor perdido não tem, mas eu coloco um corte, se tivesse seria adequado colocar o -9, e aqui ele me sugere o nome, predição todos, underline core. Então eu vou saber, se eu clicar aqui agora, esse arquivo não existe, mas ele vai ser gerado. Então nós vamos lá, eu quero uma correlação de Pearson. O nome das variáveis, nós podemos também declarar e substituir o x6 e acrescentando o y, que seria a primeira variável. Então, retorno, e agora eu posso pedir a correlação de Pearson. Processo, e vou ter as correlações. Eu verifico que as correlações com y, a variável mais importante, que mais correlacionou, por exemplo, foi a variável x1, correlação de 0,62, foi significativo. Mas todas as outras também, apesar de baixo, foram significativos. Talvez porque o número de indivíduos 2000 faz com que pequenas magnitudes de correlação seja apontado como sendo significativo. Bom, aqui nós temos uma representação gráfica dessas correlações, né, pela intensidade. E nós agora, se quiser voltar nessa declaração, a gente vai verificar que esse arquivo de saída de correlação ele já foi gerado. É um arquivo 6x6, onde estaria contido todas as correlações. Pois bem, então eu obtive e cheguei à conclusão de que a variável x1 é uma variável que tem uma correlação de alta magnitude, tal como demonstrado aqui nessa tabela. Podemos fazer uma representação, né? Uma representação dessas associações para entender se aquela correlação é de fato uma relação de causa e efeito, ou se é uma relação provocada por uma ação de uma outra variável que não seja x1, pode ser x2, x3, x4, x5, pode ser uma consequência indireta. Para esse estudo, é recomendável a gente fazer a análise de trilha. Como é que nós fazemos a análise de trilha? Bom, nós podemos ter duas opções. Veja, quando eu fiz a minha correlação simples, e entrei com esses dados e gerei a minha matriz de correlação, ele me permitiu ter aqui um atalho. Se eu clicar aqui em análise de trilha, ele já vai direto em análise de trilha fazendo a análise para mim. Uma outra opção é não pegar o atalho, né, e ir direto na opção de correlações, estatística experimental, correlações, análise de trilha, que no caso é uma cadeia, posso fazer análise de trilha de 2 cadeias, com multicoloridade ou não.
Veja que a gente tem aqui a possibilidade de análise de trilha com diagrama. Nós vamos fazer a análise de trilha de uma cadeia. Se eu pegasse o atránio, ele já preencheria para mim com a informação da matriz de correlação. Essas informações aqui, eu não precisaria preencher. Ele já saberia que são 6 variáveis. Né? E eu vou preencher aqui, já saberia o nome das variáveis, que já viria importado do outro procedimento. Mas eu posso preencher aqui. Então eu processo. Na minha análise de trilha, aquela mesma ideia, 2 molduras que apontam para cada um desses quadrados. Essa primeira moldura eu vou colocar o Y, e nessa outra moldura eu vou colocar todas as variáveis, obviamente exceto o Y. Se eu processar, a análise de trilha, nessa situação de cadeia simples, ela proporciona um resultado exatamente igual, em termos de R2, ao modelo de regressão linear múltipla, ou seja, 39,66%. Mas me explica aqui os efeitos diretos. Decompõe essas correlações em efeito direto e efeito indireto. Veja que para x1, a correlação praticamente é traduzida em efeito direto. Significa uma relação de causa e efeito verdadeira. Nos outras variáveis, né, não necessariamente você tem as correlações alta. Aqui nós temos uma correlação de 0,26, mas o efeito direto sobre y, inclusive, é negativo, nesse caso, nulo, menos 0,00. Então, não é um efeito pronunciado, é um efeito indireto via x1. Né? Então, eu termino essa análise e posso fazer um diagrama de trilha. Ou vou no procedimento de diagrama, ou entro aqui direto, fazendo o diagrama 1, ou, que aqui é teórico, apenas com as expressões, ou o diagrama 2. Ele já sabe perfeitamente que a variável resposta é y, já importa todas as informações de correlação, e me dá aqui o diagrama de causa e efeito, que você pode colocar na estética desejada e verificar que, de fato, x1 é a variável de maior efeito direto sobre y. Então, é uma variável importante que a gente vai ter uma atenção especial para ela. Pois bem, então, nós processamos os nossos dados e resolvemos as primeiras etapas. Existe uma relação linear entre y e x1 até x5. O modelo não é tão bom, do R2 de 39%. Dentro dessas variáveis, x1 aparentemente está assumindo grande importância. Nós podemos fazer um outro tipo de análise de regressão múltipla, só que agora não é conjunto fixo. Nós julgamos, nós colocamos todas as variáveis e o computador, por um algoritmo, ele vai identificar quais e quantas são as variáveis mais importantes. Como é que ele faz isso? Ele primeiro calcula a correlação de y com x1, x2, x3 até x5, acha a maior correlação e inclui no modelo. Posteriormente, ele questiona qual as demais variáveis mais importantes, tendo em vista que uma variável entrou no modelo. Por exemplo, se x1 entrou no modelo, que é que tem mais correlação, eu quero saber agora qual que deve entrar, x2, x3, x4 ou x5. Então, basta eu calcular a correlação parcial entre y e x2 na presença de x1, entre y e x3 na presença de x1, porque o x1 já está no modelo, e assim vai. Então, a segunda variável vai ser aquela de maior correlação parcial. Só que, cada vez que eu tento entrar com uma variável, ele questiona se essa entrada ela é significativa ou não. E questiona, no segundo aspecto, se é significativo, a possibilidade de variável que já tem entrado venha sair. Então, é um processo stepwise que permite entrada e saída de informações. Bastante interessante, porque no final da análise, eu vou ter não a quantidade fixa que eu entrei, mas uma quantidade significativa de variáveis para explicar y. Então, veja, vamos imaginar aqui a nossa análise na estatística experimental, regressões, regressão múltipla, agora seleção de variáveis dentro dessa modalidade stepwise.
É bastante semelhante. Eu carrego meu arquivo de dados, declaro os meus parâmetros, são 6, os nomes das variáveis, de novo, definindo y, x1 até x5, carregar de novo, declaro 6 variáveis, nome das variáveis, y até x5, retorno e vou processar meus dados. É a mesma lógica de nessa moldura definir y, nessa outra moldura definir todas as variáveis, exceto y. Posso fazer alguns cálculos iniciais, onde eu tenho correlações simples, correlações parciais e esse B da regressão, e posso também definir probabilidade de entrada e probabilidade de saída de variáveis, porque sempre que uma variável for permitir entrar, a sua entrada é questionada a saída de outras. A gente percebe que nesse caso, ele começa com as correlações simples, né? Identifica a primeira variável mais importante, que é x1, coloca x1 no modelo, posteriormente ele calcula a correlação parcial na presença de x1 no modelo, identifica que x3 seria mais importante, dada a maior correlação parcial em valor absoluto, mas a entrada de x3 não foi significativa, tendo em vista a probabilidade de entrada e saída. E o resultado final, a variável x3 não confirmada, como ela não foi confirmada, o resultado final contempla apenas a informação de x1 com o R2 praticamente o mesmo com todas as variáveis, ou seja, 39,63 e não 39,66. Mas é suficiente x1. Então, nesse caso, nós terminamos a análise de regressão. Deixa eu carregar novamente o nosso PDF, que estaria como sendo a aula 7 prática. Bom, então nós já fizemos uma série de análises, podemos dar continuidade. Fizemos as partições e agora acabamos de fazer a regressão stepwise. Bom, agora nós podemos fazer a comparação das regressões múltiplas com o procedimento de rede neural. E nesse caso, a gente poderia também fazer uma análise de regressão considerando um conjunto de treinamento e um conjunto de validação. Mas isso já é feito no próprio procedimento de rede neural. Então, nós vamos testar aqui, por meio da inteligência computacional, né, ajustando aqui várias possibilidades de rede e de regressão. Então, vamos processar os nossos dados usando o procedimento de inteligência computacional. Nesse caso, é ajuste de modelo, é por meio de perceptron multicamada. Nós podemos carregar qualquer arquivo, inclusive o que tenha todo o nosso conjunto de dados. Por quê? Porque, na verdade, ele chama aqui dentro essa partição. Ou seja, ele permite que você carregue o seu arquivo, que está lá na pasta trabalho 7, aulas 7A, o seu arquivo de treinamento e o seu arquivo de validação. Predição todas, underline, validação. Nós podemos testar vários modelos, inclusive um com, por exemplo, uma camada oculta. A variável principal, a variável y. Uma camada oculta com 2 até 5 neurônios, passo 1. Número máximo de época, vamos adotar aqui 3.000. O erro quadrático, ou soma do quadrado de erro, de 0. O algoritmo de treinamento, vamos considerar aqui o train LM. Não usa ELStop, não embaralha os dados, e vamos considerar a função de ativação para essa única camada oculta, TANSIG. Então, nós estamos pedindo para rodar a análise com 2 neurônios, 3 neurônios, 4 neurônios, 5 neurônios. Basta para gerar a rede, basta então clicar em gerar e ele vai acionar o MATLAB com essa especificação. Então,
Uma das primeiras saídas do MATLAB, aqui nós rodamos um modelo bem simples, só para ser didático, uma das primeiras saídas já é a saída da regressão múltipla. Por isso que nós estamos fazendo análise de regressão dentro do próprio MATLAB, que é o primeiro resultado, que é aquele que você vai visualizar e comparar com outros resultados que virão. Então veja que nós temos aqui o primeiro resultado da regressão múltipla. Só que agora com a partição, o arquivo de treinamento dando R2 de 37% e o arquivo de validação com 67%. E agora ele vai tentar aquelas 4 tentativas. Tentar ajustar o modelo com 2 neurônios, 3 neurônios, 4 neurônios, 5 neurônios. E ele me traz um resultado à tela de que, de fato, eu consigo ter um R2 de treinamento e de validação com 100%. Ou seja, por rede neural, eu consigo extrair informações que não são simplesmente lineares, tal como a gente vem analisando por regressões linear múltipla. Então, existe algum componente de x1, x2, x3, x4, x5 que são importantes e que não são lineares e que a rede neural conseguiu captar. Nós temos aqui a importância das variáveis e, de novo, com a técnica diferente, ele diz que a variável x1 é importante. Por quê? Pelo método 1, é o método de zerar a variável. Então, eu venho lá e tenho x1, x2, x3, x4, x5 para predizer y. E falo que eu esqueci de anotar o valor de x1. Bom, se eu então perturbar a variável x1, o meu modelo ele vai cair, né? Porque a variável x1 era importante. Se eu perturbasse x2 e o R2 não caísse, é porque x2 não é importante. Então, a variável que, ao ser perturbada, no sentido de zerar, botar um valor igual a zero, ou casualizar, fazer permuta, aquela que mais reduz o R2, ou aquela que mais aumenta o erro quadrático, é x1, demonstrando que x1 é a variável importante. Bom, eu testei uma rede com 2 neurônios, 3 neurônios, 4 neurônios e 5 neurônios. Afinal de contas, qual a rede, a melhor rede para eu representar, para eu disponibilizar para o pesquisador? Então, existe aqui o nome das variáveis, o nome da rede chama-se MinhaNet, essa variável MinhaNet. Se eu colocar view, eu vou visualizar. É uma rede, ele tentou com 2, 3, 4 e 5, com apenas 3 neurônios, foi suficiente para atingir um R2 de 100%. Então, não preciso ficar olhando com 2 neurônios, com 4 neurônios, com 5, com 3 neurônios, já estaria resolvido. Eu posso finalizar essa análise e chamar esse resultado dentro do ambiente Gênesis. Ele vai ter aqui alguns gráficos, né, que possa ser gerado, nesse caso aqui de R2, alguns gráficos da importância de variável no teste ou no treinamento, na validação, e o resultado final mostrando aí não só as análises de regressão, quanto a análise de percepto multicamada. Na nossa aula anterior, a gente conseguiu esse resultado de 100% com essas características, usando o treino BR, 3.000 passos, usando o TANSIG, erro quadrático zero, alcancei o 100% com 4 neurônios. Aqui o mesmo resultado referente à importância de variáveis. Pois bem, nós agora vamos dar início a um segundo exemplo. Esse segundo exemplo também é de predição, só que nós temos o objetivo de dizer que um problema de predição ele pode ter respostas nas diferentes áreas da ciência. E nós então vamos considerar um experimento em que o pesquisador estava interessado em saber qual que é a manifestação fenotípica de uma característica simples. Uma característica que manifesta o fenótipo de alto teor ou de baixo teor. E eu fiz esse estudo cruzando plantas de alto teor com baixo teor, deu a F1 com alto teor e a F2. Então, se eu pegar um indivíduo qualquer, agora eu quero saber se ele vai manifestar alto teor ou baixo teor. E para eu saber, eu preciso entender essa característica. Quantos genes controlam,
quais são esses genes, se são independentes, se são ligados, se tem epistasia, se não tem epistasia, e assim vai. Então veja que é possível ter várias respostas interessantes mediante uma experimentação adequada. Então a primeira proposta é estudar a característica em si. É uma característica tal como característica estudada por Mendel. Mendel estudou planta alta, planta anã, planta lisa, planta rugosa, cotiledo verde, cotiledo amarelo, e ele fez experimentos. Então nós vamos fazer um experimento semelhante ao realizado por Mendel. Cruzei uma planta com alto teor, com baixo teor, e tive um F1. Eu observei, então, fiz a fenotipagem em 500 indivíduos. E para entender essa característica, nós precisamos, então, fazer alguns testes, tal como o Mendel fez. Então, a gente fez o experimento, e aqui nós tivemos um resultado com 217 indivíduos com baixo teor e 283 indivíduos com alto teor. Certo? Então, como é que nós podemos entender? Somente esses dois números é possível chegar a alguma conclusão? Sim, porque esses dois números estão saindo de uma população de um delineamento genético planejado, de um pai 1 cruzado com pai 2, contrastantes, homozigotos, puros, deu uma F1 homogênea, mas manifestou um determinado padrão, e uma F2 segregante. Então nós estamos diante de um delineamento genético de análise de gerações que permite tirar uma série de conclusões. Somente pelo número 283 e 217 é possível fazer vários testes de hipótese. Como é que eu faço o teste de hipótese? Nós vamos lá no Gênesis, vamos procurar a parte de estatística experimental, nós vamos trabalhar com teste de Q², nós teremos os nossos testes de hipótese, e aqui nós temos então duas áreas, uma que testa várias hipóteses e uma que testa uma hipótese particular. Nesse caso eu quero testar várias hipóteses, né? Uma hipótese de que está segregando uma classe com 283 e uma outra classe com cerca de 217. Eu posso testar a hipótese de um gene, de 2 genes, de 3 genes. O próprio programa permite essa análise. Ele testou a hipótese 3:1, 9:7, que são 2 genes, 13:3, 15:1, são também de 2 genes, e aqui 37:27, 63:1, que é a hipótese associada a 3 genes. Dessas hipóteses, eu percebo que o p-valor maior foi para 2 genes com segregação 9:7. Então, se eu rejeitar essa hipótese, eu incorro no erro na base de 87,46%. Então, é razoável pensar que esse caráter é controlado por 2 genes com segregação 9:7. Então, essa seria uma das primeiras conclusões. E essa conclusão ela é preditiva também. Então, por que ela é preditiva? Porque ao invés de um modelo estatístico, eu posso ter um modelo biológico, um modelo que explica que deve ter 2 genes, esses genes atuam numa via biosintética, o A grande produz a enzima E1, que desdobra numa ação catalítica de S1 e S2. O B grande produz a enzima E2, que desdobra S2 e S3. E esses produtos intermediários, produtos finais, vão dando o meu fenótipo, baixo teor ou alto teor. A forma alérica pequena provoca bloqueio e, consequentemente, provoca o baixo teor. A B pequeno também acumula S2, leva a baixo teor. Então, eu posso, nessa proporção 9:7, ter uma via. Como é que eu acho essa via? Bom, isso é conhecimento de genética básica. Mas o programa Gênesis, ele permite você ter conhecimento de genética básica por meio do aplicativo GBOL. Lá nós temos o item de genética mendeliana, e na verdade esse é uma modificação na relação fenotípica clássica de Mendel. Não é 9331, é uma alteração da 9331 por meio de uma interação epistática. Então eu posso acionar e relembrar dos nossos conhecimentos das vias biosintéticas, de alguns exemplos de via biosintética. Bom, tem via biosintética que dá 12:3:1. Tem via biosintética que dá 9:3:4.
e tem via biosintética que dá aquilo que me interessa, né? Que é a 9 para 7. Então nós vamos aqui verificar aqui alguma epistasia que me permite ter o 9 para 7. É essa que nós apresentamos. Essa é uma epistasia denominada de genes duplo recessivos sem efeito cumulativo. E aqui temos o modelo preditivo. Se eu conseguir genotipar o indivíduo, se o indivíduo é A grande, B pequeno, ele é baixo teor. Por quê? Porque se você tem A grande, ele produz a enzima E1. Se você tem B pequeno, ele acumula S2, nesse caso dá baixo teor. Então, por meio de todos os genótipos possíveis, eu posso predizer o fenótipo. É um modelo de segregação epistático, né, com proporção 9 para 7 esperada numa população F2. Então é bastante interessante, bastante rico a informação que eu consigo ter desse caráter, usando então a análise por meio de genética mendeliana. Mas eu posso ter uma informação adicional. Essa informação adicional, ela surge se eu tiver mais dados. E esses dados podem vir de uma área bastante interessante, que é a área da genômica. A genômica, eu posso ter a parte fenotípica de baixo teor e alto teor dos meus indivíduos e posso genotipar. Posso ter informações. Um marcador molecular bastante interessante são os SNPs, um marcador de base única que manifesta um padrão codominante. Então ele pode ser do padrão A1A1, A1A2 e A2A2. Então eu codifico como sendo 0, 1 e 2. 0 por um homozigoto, 2 por outro homozigoto e 1 para heterozigoto. Então não vamos pensar que essa espécie que eu esteja trabalhando é a espécie 2X, diploide, cujo número de cromossomo na célula somática 2N é igual a 10. Então o número haploide é igual a 5. Então veja, eu posso ter um arquivo combinado de informações fenotípicas e informações genotípicas. Né? Vamos pensar aqui no arquivo, nessa estrutura, em que cada linha constitui o meu marcador e a última linha, as últimas linhas, a minha característica. Então, nesse caso, eu tenho 201 linhas e 500 colunas referentes aos meus indivíduos, que eu coloquei nesse arquivo Gmapa com informação simultânea de marcador molecular e informação fenotípica. Bom, será que eu posso, aqui está melhor representado, eu posso então inferir mais sobre essa característica? São de fato dois genes que controlam, tal como a genética clássica argumenta? Então eu posso fazer uma análise. Nas minhas análises genômicas, eu preciso primeiro certificar que os marcadores segregam de acordo com o esperado, mendeliano no F2, que nesse caso, marcador codominante na F2 segrega 1 para 2 para 1. Eu posso então calcular as distâncias desses marcadores, agrupar, gerar um mapa de ligação e posteriormente questionar se existem genes controlando essa característica. Já o indicativo que são 2, eu posso ratificar essa informação e mais do que ratificar, eu posso localizar, detectar, localizar e saber os efeitos desses genes sobre a minha característica. Isso é uma análise genômica. É possível fazer isso? Sim, é possível fazer isso. Se eu usar o programa Gênesis, vamos pensar nesse arquivo então, Gmapa, Genfem, e vou usar o módulo da genômica. Então tem aqui a genômica, vou acionar a genômica, temos aqui análise para populações controladas, como o caso de F2, rios, duplaploides, retrocruzamentos, que é meu caso, e vou fazer o primeiro teste de segregação de cruzamentos, chamar o meu arquivo, bom, antes disso, eu preciso apontar para a trilha de dados correta, que está apontada para a aula anterior, e eu vou então apontar para a parte de trabalho 7 e aulas 7B. E lá então estarão meus arquivos. De novo, voltando para a genômica, populações controladas, teste de segregação de cruzamentos, e vou chamar aqui o meu arquivo, Gmapa, Gmapa, Genfem. Se eu clicar aqui, ele vai ter 500 colunas
referente a 500 indivíduos. 200 mais uma linha, 200 marcador e uma linha adicional da minha informação fenotípica, que nesse caso é 4 e 2. Então essa última linha está dobrada por causa do editor, mas uma linha só, com 4 e 2. E aí eu posso fazer o teste de segregação. Primeiro eu declaro os parâmetros, o número de marcadores, na verdade ele identificou 200 linhas, mais 201, mas são 200 marcadores, uma característica quantitativa, 500 indivíduos. Posso fazer um critério individual e identificar aqueles que é significativo ou não significativo a 5%. Posso, usar nessa análise proteção Bonferroni o método FDR, tendo em vista que são testes múltiplos. Então eu deveria ajustar os níveis de significância individual e o global. Mas vamos trabalhar de uma maneira simples com o nível individual. Marcar aqui a minha população F2 e processar os meus dados. Eu tenho, então, cerca de 200 marcadores e verifico que a maioria deles segrega de acordo com o esperado, 1 para 2 para 1. Apenas 9 marcadores de 200 apresentou distorção, pequenas distorções da segregação 1 para 2 para 1. Eu posso eliminar esses marcadores ou manter e fazendo ressalva dessa distorção de segregação. Se eu aplicasse aí a proteção, fizesse análise com proteção Bonferroni, por exemplo, um nível individual com proteção Bonferroni, um nível global de 20%, e se eu fizesse um teste, eu verificaria que, de fato, todos eles segregam em conjunto, sem distorção, considerando o nível de significância global de 20% e o individual de 0,11%. Então, me leva a acreditar que, de fato, a segregação é mendeliana, tal como esperada por F2. Uma vez feito o teste de segregação, faço o mapa da população F2. Então, eu tendo 200 marcadores, eu posso questionar, aqui seria 200 marcadores, se esses 200 marcadores estão em um grupo de ligação, em 2, 3, assim por diante. A minha espécie de trabalho é uma espécie diploide, com 2n igual a 2x igual a 5. Então, o ideal seria, de fato, recuperar o número básico de cromossomo da espécie, que é igual a 5. Então, declaro que o número de marcadores é igual a 200, o número de coluna que é indivíduo 500, a unidade de recombinação, vou trabalhar com frequência de recombinação, não vou fazer análise multiloco, e vou sugerir que grave minha matriz de mapa nesse arquivo. E vou então gerar a minha matriz de distância e fazer o meu mapa de ligação. Para fazer um mapa de ligação, eu preciso estabelecer critérios. Eu preciso definir como que eu considero duas marcas ligadas. Nesse caso, vou admitir que a porcentagem máxima de recombinação é igual a 30. E que o LOD, uma medida auxiliar, que a probabilidade de estar ligado, sobre a probabilidade de não estar ligado, tem que ser 1000 vezes maior. O logaritmo de 1000 é igual a 3. Então, o valor mínimo dessa probabilidade tem que ser maior do que 1000. Vou prosseguir a análise. E, então, chegar à conclusão de que é um resultado bastante favorável, que eu recuperei os 5 grupos de ligação. Então, eu posso atestar que esses marcadores estão ligados e perfazendo grupos, e o número de grupos igual a 5. Pois bem, essa é uma informação bastante útil, porque eu posso ter uma pergunta adicional. Se nós imaginarmos que essa característica é governada por 2 genes, a gente pode perguntar onde estariam esses 2 genes. Em qual desses grupos de ligação eles estariam? Pois bem, isso é feito em análise de QTL. Temos vários métodos de análise de QTL, um deles é método QTL de intervalo simples. Temos aqui a opção QTL intervalo simples para população F2 codominante,
E aí eu vou chamar o meu arquivo de dados, é o meu arquivo, sempre. Vou declarar os parâmetros, pedir aqui informação de declaração de parâmetros. Temos 200 marcadores moleculares. De novo, chamando o arquivo. Temos, então, 200 marcadores moleculares, 500 linhas. Desculpa, eu vou repetir aqui o mapa. Na verdade, eu pretendo fazer análise QTL. Chamamos o arquivo original, declaramos as informações de 200 marcadores, uma característica, 500 indivíduos, não tem valor perdido. Vou chamar o arquivo de mapa, feito previamente, com extensão GQM, ele já encontra facilmente para mim, né? Nós usamos comunidade, distância, frequência de recombinação, e eu sei que são 5 grupos de ligação. Retorno, e agora eu vou fazer análise de QTL. Posso usar vários métodos, da regressão, da superfície de resposta, da verossimilhança. Vou fazer o método da regressão. O método da regressão significa que eu estou perguntando se em cada grupo de ligação eu consigo observar, detectar QTLs. Então veja, nós temos lá o resultado. A gente poderia descrever cada um deles, mas eu vou questionar cada grupo, tentar detectar, perceber a presença de QTL. Então veja que eu tenho um grupo de ligação que está representado aqui com os meus marcadores. Marcador 41, 42, até, nesse caso, até 80. Então se eu andar neste cromossomo, como eu vou andar aqui, se eu clicar aqui dessa forma, eu vou andando e ele vai especificando essa bolinha verde onde eu estou andando. E aí, se eu perceber, se eu andar aqui nesse ponto, eu vou ver que essa bolinha verde está marcando o marcador 60. E esse marcador 60, então, deve estar marcando um QTL importante. Por quê? Porque esse valor de LR, ou se eu colocar, ao invés de LR, uma forma mais simples, uma forma de LOD, a gente percebe que esse LOD, agora esse eixo aqui, está representado pelo LOD, né, lá no 60, ele atingiu um valor 85. Enorme. Então a probabilidade dele ser detectado está na ordem de 10 elevado a 85. Então, de fato, ele é significativo. Existe um QTL que está próximo, que está sendo marcado pelo o marcador 60. Se eu caminhar para o outro grupo de ligação, existe aqui o outro grupo de ligação 1. Né? Será que existe QTL? Temos pico? Na verdade, esse pico nada representa, porque o LOD ele é menor do que 3. Então, certamente, aqui a gente vai dizer que não existe QTL significativo. Se eu colocasse aqui o valor de 3, ele não seria apresentado. Estaria abaixo desse valor de 3. Se eu agora for para o próximo grupo de ligação, a gente vai perceber que se a gente marcar aqui o 3, existe de fato um QTL também significativo. E onde ele se encontra? Se eu clicar nesse pico, a gente vai perceber que essa bolinha verde está em cima do marcador 20. Então o marcador 60 e o 20 estão marcando QTLs. Importante. Vamos pesquisar outro grupo de ligação. Se eu pesquisar o outro grupo de ligação, não tem nada. Esses picos aqui são bem inferiores ao valor 3. Esse último grupo de ligação também não tem nada. Então veja que eu detectei 2 QTLs. Nessa primeira análise, nesse grupo de ligação, esse primeiro grupo, que vai aqui do 41 a 80, detectei lá no 60, e nessa terceira análise aqui, que corresponde a esse grupo de ligação 3, ao marcador 20. Então, veja que a gente, na análise genômica, a gente vai ratificar a informação mendeliana.
Sim, aquele teste Q quadrado que dizia que existe 2 genes controladores com epistasia, e eles de fato foram percebidos quando eu trouxe informações moleculares. Quando eu trouxe um mapa genético, eu fui capaz de dizer que num grupo de ligação, próximo ao marcador 20, de fato foi percebido a presença do QTL. Em outro grupo de ligação, próximo ao marcador 60, também foi percebido um outro QTL. Ou seja, desses 5 grupos de ligação, eu percebi 2 QTLs, ratificando a informação da genética molecular. Pois bem, eu posso fazer novas análises e ter outras informações importantes. Uma outra informação importante é a informação da genética quantitativa. Ela explica os fenômenos por meio das médias e das variâncias. Se eu tenho vários indivíduos com baixo teor e vários indivíduos com alto teor, com baixo com alto, existe uma variância. E eu posso explicar essa variância, se eu imaginar que não existe efeito ambiental, é uma variância genética. E essa variância genética, ela tem componentes. Quais são os componentes? A parte fenotípica tem a variação genética e a variação ambiental. E a parte genética tem o componente de variação aditivo, dominante e epistático. Será que eu consigo perceber o quanto esses componentes explicam essa variação que foi muito 217 baixo, que eu dei valor 2, 283, 4 miligramas, 4. Essa variação, ela é quantificável. É calcular a soma de quadrado e a variação normal de uma característica. Se ela é quantificável, será que eu posso dizer que dessa variação que representa 0,9845, qual a parte que é genética? Qual a parte que é genética aditiva? Genética atribuída à dominância ou à epistasia? Eu posso desvendar isso à luz da genética quantitativa. Como é que eu faço? Olha, eu tenho um experimento, eu tenho as respostas fenotípicas. E eu posso imaginar que 2 genes controlam. E posso imaginar que, na verdade, 2 genes estão marcados por 2 marcadores, o 20 e o 60. E eu tenho 3 informações do 20. A informação A grande, a grande é pequena, pequena, pequeno. Tem 3 informações do 60. B grande, B grande, B grande, B pequeno, B pequeno, B pequeno. Então posso ajustar um modelo. É como se eu estivesse explicando a produção com nitrogênio e fósforo. O nitrogênio tem 3 doses, fósforo tem 3 doses, e ver então a dose, o efeito linear e quadrático. Eu tenho 2 graus de liberdade, é possível decompor esse grau de liberdade. O GNB também. 3 doses, posso decompor em linear quadrático. O que é linear, na verdade, é o efeito aditivo. O que é quadrático, é efeito devido à dominância. E posso ter as interações, linear, linear, linear quadrático, quadrático linear e quadrático quadrático. Isso são informações epistáticas. Então é possível fazer uma análise de regressão com essas informações, decompondo esses efeitos? Sim, basta eu entrar em biometria, seleção genômica ampla e avaliar efeitos de 2 ou 3 genes. Então tem a seleção genômica ampla, epistasias investigadas à luz de 2 ou 3 genes. Então vou entrar com o nosso arquivo fenotípico, né? Está sendo recomendado aqui que eu use o arquivo feno e o arquivo geno, né? Que é esse arquivo com informações moleculares, codificada como sendo -1, 0 e 1, e um arquivo de informação fenotípica. Então a gente vai carregar esse arquivo feno txt e o arquivo geno txt. O arquivo feno é o arquivo das minhas informações fenotípicas, baixo teor e alto teor, 2 e 4. O arquivo geno é um arquivo com a informação genotípica, com -1 e 0 e 1, já codificado. E aqui eu quero estudar os marcadores 20 e o marcador 60, e lá no arquivo feno só tem uma variável, variável 1. Esse é um procedimento que usa o aplicativo R, faz integração com R. Então nós vamos fazer a análise e prontamente é feito, eu tenho aqui o resultado. O componente aditivo dominante, que é a soma dos efeitos lineares e quadráticos,
e o componente devido à epistasia. E eu vou concluir que, de fato, existe uma magnitude do componente epistático na ordem de 13,97. Então, eu vou dizer que aquela variação 0,9845, tal como a gente faz à mão, né? 0,48, essa variação, ela tem uma importância dentro do modelo aditivo, porém, se eu negligenciar a epistasia, eu estou negligenciando uma parte importante. Essa parte importante representa quase 14% da variação. Então, eu já ratifiquei, né? Se a Mendeliana falava o tipo de epistasia, dentro de uma ótica de via biosintética, a genética quantitativa tem uma outra forma de dizer que a epistasia é importante. A epistasia é importante quanto? Da variação 13, quase 14%. Então, a gente pode imaginar que o modelo aditivo dominante não vai ser um modelo suficiente porque estará negligenciando uma parte importante da epistasia. Pois bem, eu posso então ter uma nova resposta, ter um modelo preditivo que usa todas as informações dos 200 marcadores. Eu sei que o 20 e o 60 são os necessários, os indispensáveis. Mas vão imaginar que eu não tinha conhecimento nenhum até então. Eu estou entrando com 200 marcadores e uma característica. Eu posso ter um modelo preditivo? Sim, por meio da seleção genômica ampla. Nesse caso específico, não é bem típico, porque eu tenho até menos marcadores do que o número de indivíduos. Tem 500 indivíduos, 200 marcadores. Seleção genômica ampla, normalmente o número de marcadores é muito grande, né? Aí eu começo a ter problema de dimensionalidade, problema de multicolorialidade, e aí várias técnicas se mostram eficientes para resolver esses problemas. Pois bem, existem vários métodos de seleção genômica ampla. Nós pretendemos aqui fazer uso do RR-BLUP, bastante interessante. Eu vou usar o arquivo geno e o arquivo feno e ter um modelo preditivo. Posso fazer um estudo de desequilíbrio, né, e posteriormente estabelecer a equação de predição. Então o desequilíbrio, ele na verdade vai traduzir o desequilíbrio de ligação fatorial, porque é uma população F2, e na população F2 de pais contrastantes, todo desequilíbrio é proporcionado pela ligação fatorial. Mas interessa aqui é a nossa predição. Então nós vamos predizer o valor fenotípico por meio dos nossos marcadores. Então vamos lá, em biometria, seleção genômica ampla, nós vamos usar aqui GBLUP, RBLUP, com apenas uma entrada. Uma entrada de fenótipo e uma entrada de genótipo. Poderia ter duas entradas, o arquivo de treinamento separado do arquivo de validação. Aqui nós vamos entrar com o arquivo feno, de fenótipo, e o arquivo geno de genótipos. A seleção genômica ampla, entrando então com o arquivo feno e o arquivo geno de genótipo, de informação genotípica. Aqui já está codificado com a informação 0, 1 e menos 1. Então, às vezes, se você precisasse recodificar, nós temos aqui procedimentos de recodificação, né? E você poderia rapidamente fazer esse tipo de atividade. Vamos pensar num percentual de treinamento de 80%. Aqui a RWidade é só para uma estatística. Se você não conhece a da característica, pode colocar igual a 1. E você então tem os seus resultados. Aqui nós temos a saída, né, dos R2 do seu modelo, e você tem alguma saída gráfica. Nesse caso específico, vamos mostrar aqui as saídas. No caso das saídas gráficas, nós vamos ver que ele vai informar que
os marcadores 20 e 60 são os mais importantes. E, em termos de R2, nós já falamos na aula que o R2 foi alto, mas não foi suficiente, né? Ou seja, 62% para treinamento, 46% para validação. A explicação para isso é porque nós rodamos o RR Globo dentro da estrutura do modelo aditivo dominante. E nós já sabemos que um componente epistático é um componente igualmente importante. Bom, e por fim, nós podemos solucionar esse problema usando, então, informações de rede neural. Essas informações de rede neural, você pode também considerar os modelos feno e geno, o feno como sendo a entrada da rede e o feno como sendo a saída desejada, e então testar várias arquiteturas, né? Então, nesse caso específico, nós podemos usar o programa para fazer análise fundamentada em percepto multicamada para a solução de problemas de genômica, em que você tem arquivos fenotípicos, que é o caso do arquivo feno, e o caso do arquivo geno. Ou seja, os dados fenotípicos e aqui os marcadores moleculares. Podemos especificar uma topologia de rede. De novo aqui a parte de inteligência computacional em GWS, PMC, uma entrada, novamente o arquivo feno, aqui o arquivo geno, e como topologia de rede, nós podemos especificar para ele mesmo fazer um percentual de treinamento 80%, pode ser sequencial, pode ser casualizado, vamos manter aqui sequencial. Podemos, como sugerido aqui na análise, usar, por exemplo, 2 camadas, e nessas 2 camadas finalizando. Podemos colocar 3 neurônios aqui, mais 3. Repetir essa informação. Podemos usar o TrainBR com TANSIG, erro 0 e tentar ter um resultado satisfatório, né? Tentar reproduzir uma análise como essa. Pois bem, então se a gente fizesse dessa forma, retornando, e a gente vai processar os nossos dados. Gerar a nossa rede. E nesse caso, nós vamos acionar o MATLAB e ele vai então processar as informações. Houve algum erro? Vamos conferir aqui, dados de aula feno, dados de aula geno, e aqui a variável selecionada igual a 1. Na primeira, a indabilidade vamos considerar sendo igual a 1. Retornamos e vamos gerar a nossa rede. A parte de percepto multicamada, ela pode ser ampla porque o usuário poderá testar várias camadas ocultas com vários neurônios, admitir diferentes funções de ativação para cada uma das camadas ocultas e poderá optar por algoritmos de treinamento. Alguns algoritmos são mais rápidos, outros são mais lentos, mas são mais eficientes para conjunto de dados maior ou menor. Então nós conseguimos aqui um resultado de treinamento 100%, um resultado de validação de 87%. Entretanto, na nossa aula, nós já vimos que alguns exemplos, basta ter uma topologia mais eficiente, em que o resultado seria de fato de 100%. Por exemplo, essa rede com 4 neurônios na primeira camada, 5 neurônios na segunda camada, proporcionou um resultado de 100%.
Em termos de importância das variáveis, né, é também possível medir a importância dessas variáveis, e a gente chegaria a uma conclusão de que essa rede ela apontaria os marcadores 20 e os marcadores 60 como sendo os mais importantes. Pois bem, então, com esses dois exemplos, o próximo exemplo também é exemplo de seleção genômica ampla, e a gente procederia de forma bastante similar. Então, em termos de processamento do programa Gênesis, não teria muito o que acrescentar. Mas fica, então, demonstrada a possibilidades de ter um entendimento básico sobre a teoria, fazer um processamento rápido e adequado do seu conjunto de dados. Então, a gente para por aqui e maiores informações a gente vai ver em outras técnicas que serão apresentadas em comparação com a Percept multicamada. Por hoje é só.